Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu quero falar com vocês hoje sobre a angústia. Tem algumas pessoas que convivem com esse sentimento de angústia. Elas carregam isso como se fosse um espinho na carne, que nem Paulo tinha. E eu quero te lembrar que você não é o único, a pessoa que sofre isso não é a única, porque todo mundo tem essas fraquezas, alguma fraqueza. Tem alguma coisa que atrapalha a caminhada, tem algum espinho na carne. Essa angústia gera pensamentos que a pessoa não quer ter, sentimentos que a pessoa não quer ter. Às vezes a pessoa sabe das verdades, sabe que é amada, sabe que tem pessoas ali para ela, sabe que ela é importante, mas ela não consegue sentir essas coisas. Então não precisa focar no porquê dessas coisas. Não é ela que é o culpado, não é alguém que talvez tenha feito algo ruim para ela, não é Deus que é o culpado. A gente precisa focar naquilo que realmente é importante. Talvez você já tenha escutado que Deus não dá provações maiores do que a pessoa pode suportar. Mas na verdade o que a Bíblia diz é que as pessoas não sofrem tentações maiores do que elas podem suportar. Porque às vezes as provações elas podem realmente exceder a força das pessoas. Quer um exemplo? Paulo, 2 Coríntios 1 capítulo, versículo 8 e 9, rapidinho vai dizer o seguinte: Irmãos, queremos que saibam das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimidos além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Paulo fala muito claro que eles passaram por provação, por uma dificuldade muito além daquilo que eles podiam suportar, mas tinha um propósito. Era para que eles confiassem apenas no Deus que ressuscita, no Deus que tem poder, no Deus que pode transformar a situação, e não em si mesmos. A angústia, a ansiedade, as preocupações, esse sentimento talvez tenha algum propósito, e as pessoas precisam aprender a confiar em Deus, seja qual for aquilo que te abate. Você precisa aprender, e eu preciso aprender, a confiar em Deus. A gente vive num mundo que é assim, é de sofrimento, é de dores. Deus não poupou nem seu próprio filho, mas Ele entregou o seu filho e passou por dificuldades. Deus não foi um Deus que chutou a gente aqui nessa terra e para a gente viver e Ele foi embora. Não, Ele mesmo se identificou com a gente, Ele veio para cá, e Ele passou por tudo que nós passamos e muito mais. Ele sofreu muito mais. Ele sabe aquilo que a gente sente. Tudo aquilo que a gente passa hoje aqui seria muito pior sem a companhia dele. Ele promete pra gente ajuda, apoio, se identificar com a gente, carregar nossa cruz. Ele é um Deus que Ele vê a gente na guerra e Ele pega na arma junto com a gente, Ele pega na metralhadora junto com a gente e sai lutando com a gente. Quando ele estava no Getsemane, ele passou por um processo fisiológico, ele sentiu o seu suor como sangue, ou seja, um processo de angústia muito intenso que ele passou, e depois na cruz e tal, ele não fugiu, mas ele se identifica com o seu sofrimento. Ele foi até o fim por você e por mim, para que a gente não precisasse morrer antes da hora, para que a gente não precisasse sofrer além daquilo que a gente precisa, mas para que a gente tivesse vida. E todas as coisas que as pessoas tentam fazer para camuflar alguma angústia, camuflar algum sentimento, nada resolve. Não são prazeres, não são trabalho talvez, mas a presença de Deus, a Bíblia, a oração, a adoração, é trazer o céu na terra. Esse sim é um ambiente seguro. Claro que não é uma garantia de você estar tranquilo, feliz, aliviado 100% do seu tempo, mas é a garantia que você vai ter um amigo que te ama, um amigo perfeito, de que você vai ter um alívio, de que você tem uma esperança garantida. Confiar de que a dor, ela vai embora. Cedo ou tarde ela vai embora. Lembra daquele versículo que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, é promessa. Cedo ou tarde você vai ter o alívio daquilo que você está passando em Deus. Ele te dá graça, Ele tira do seu coração, Ele te trata, Ele te anima. Então, mesmo que algumas pessoas tenham que conviver com isso, talvez para a vida toda, existe uma esperança de restauração. Sabe qual a solução? É o céu. Claro, o céu, depois que a gente morrer, não vai ter choro, nem morte, nem lágrimas, nem dor.
Mas, todas as vezes que você traz um pedacinho do céu para a terra, você recebe momentos que nenhum lugar na terra pode te proporcionar de alívio e de esperança e de felicidade. Então, a gente precisa alimentar no nosso coração a esperança do céu. Alguns momentos aqui, e depois, daqui a algum tempo, uma vida inteira, eterna, com Deus no céu. Importante a gente pensar que muita gente não é preparada para o sofrimento. E quando chega alguma situação chocante, quando chega alguma situação difícil, a pessoa desespera. Mas é normal sofrer, é normal a gente aprende, a gente se torna melhor, a gente amadurece. Existe uma coisa muito importante, que Deus não usa ninguém com tanto poder sem antes quebrar a pessoa. Por várias vezes você pode ver na Bíblia, você pode ver ao seu redor pessoas sendo quebradas por Deus, para que ela se torne melhor, para que ela se torne dependente de Deus e veja os frutos. Veja os frutos das pessoas que Deus usa, pessoas que foram quebradas, mas restauradas, porque Deus é um Deus que permite que coisas aconteçam, mas Ele é um Deus que religa os machucados, Ele cura. Deus é um Deus que compensa tudo aquilo que a gente passa por algumas dificuldades, Deus compensa em outros momentos e em outras situações. Eu quero lembrar você de uma história que está lá no primeiro capítulo de 1 Samuel, da Ana. Ana foi a mãe de uma das figuras mais conhecidas da Bíblia e, com certeza, muito respeitada enquanto mãe. Mas antes, ela tinha uma alma muito angustiada. Se você ler o primeiro capítulo de 1 Samuel, você vai ver que Eucana, o marido de Ana, tinha duas esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana não podia ter filhos. Eucana amava mais Ana do que a Penina, e ele sempre dava a Ana mais da comida do que a Penina. E que mulher que não fica feliz quando é bem alimentada, né? Mas Ana não conseguia sentir esse amor, ela não conseguia se sentir amada, ela não conseguia se sentir feliz porque a alma dela estava profundamente angustiada. E é isso que acontece com muita gente. Mesmo as pessoas demonstrando amor, mesmo ela sabendo e vendo atitude de amor, ela não consegue se sentir amada, e é isso que estava acontecendo ali com Ana. Ela ainda recebia irritações da rival dela, Penina. Essa mulher irritava ela todo ano, porque ela não podia ter filho e ficava enchendo o saco dela. E Ana só chorava e não comia. Só chorava e não comia. Talvez você está se identificando com isso, ou você conhece alguém que, por causa do seu sofrimento, das suas angústias, não consegue comer e só chora. E o Cana chega pra Ana e faz um monte de perguntas. Ana, por que você está chorando? Por que você não come? Por que você está triste? Eu não sou melhor pra você do que 10 filhos. E por quê? Por quê? Por que choras? E aí o Cana não entendia que ela não tinha respostas para aquilo. E nem mesmo Ana podia chegar para Deus e perguntar: meu Deus, por quê? Por quê? Existia um propósito e existia um alívio em Deus que estava esperando por Ana. A Bíblia diz que com a alma amargurada, Ana chorou muito e orou ao Senhor. E aí que está a chave que eu quero chegar. Ela disse para Deus que se Deus realizasse o sonho dela não seria mais o sonho dela. Seria o sonho de Deus. Ela dedicaria a Deus o seu sonho. Ela abriria a mão do seu sonho e entregaria a Deus. Se o Senhor atendesse aquilo que Ana estava pedindo, ela liberaria o seu coração. E Deus não seria menor do que o sonho, do que a necessidade dela. Deus não seria menor do que aquilo que ela estava sentindo. E aí está a chave. A gente precisa chegar diante de Deus e falar: Deus, eu estou sentindo isso, eu estou passando por isso, minha necessidade é essa, mas eu quero te amar acima de tudo. Eu quero te amar acima do que eu mais quero nessa terra. Eu quero que o Senhor seja maior e mais importante de tudo aquilo que eu sinto, penso, ou necessito, ou quero. Os meus desejos estão nas tuas mãos. E foi isso que Ana fez. Ela disse: eu estou disposta a liberar o meu sonho e entregar para o Senhor. Só venha ao meu encontro. E ali meio distante tinha uma pessoa observando Ana orando, que era o sacerdote Eli. E ele estava vendo aquela entrega que ela estava fazendo, a boca mexendo, mas não estava saindo som. E ele pensou que ela estava bêbada, ela estava delirando ali. E ele foi e repreendeu ela, mas ela disse para ele: não estou bêbada não. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. E a gente precisa fazer dessa forma.
sem pensar do que as pessoas estão pensando, sem olhar para o lado, sem hesitar, derramar nossa vida diante do Senhor, derramar nossa alma amargurada, entregar a Deus e ser espontâneo, ser você mesmo. A Bíblia fala como que Ana saiu dali. Ela seguiu seu caminho, ela comeu e seu rosto já não estava mais abatido. Depois que Ana teve um encontro com Deus ali no lugar secreto, o rosto dela mudou. Ela comeu e ela pôde desfrutar de uma paz que excede a medicina, que excede o entendimento, que excede a lógica. E ali ela pôde voltar para casa com seu marido, eles tiveram relações e ela engravidou e teve um filho. E ela partiu para a ação, ela não ficou só na oração, ela derramou sua alma a Deus, mas ela foi atrás da sua bênção, atrás daquilo que ela precisava, atrás daquilo que só Deus podia dar a ela. Eu quero te lembrar que há esperança para você. A Bíblia diz como uma árvore que foi cortada, o seu tronco já morreu, seus galhos já secaram, não tem mais folha, não tem mais flor, não tem mais fruto, não tem mais nada. Mesmo para uma árvore dessa, ao vapor das águas, ao cheiro das águas, brotará. Como uma planta nova vai florescer e vai dar frutos, muitos frutos. Existe esperança para você. Existe esperança para a pessoa que você ama. Existe esperança para aquela pessoa que você conhece que passa por angústia, que passa por algum tipo de preocupação, extrema ansiedade ou depressão, ou já pensou em morrer. Quero te dar um recado para a gente terminar esse vídeo aqui. Não deixa essa desgraça te parar. Essa maldita vai ter que engolir tudo de bom que Deus vai fazer em você e através de você. Permaneça. Cuide-se. Não se isole. Saia dessa caverna. Faça terapia, procure os profissionais e ame a Deus. Você tem um caminho lindo pela frente. Você, sua família, as pessoas que você conhece. Que a vida de Deus esteja em você. Quero te pedir para você comentar aqui embaixo se de alguma forma isso fez sentido para você ou para alguém que você conhece. Manda esse vídeo para as pessoas que você conhece, curta, se inscreve, compartilha, sei lá. Faz tudo o que precisa ser feito para esse vídeo alcançar pessoas que precisam ouvir isso. Que Deus abençoe muito você. E vamos ver se a gente grava outros vídeos, né? Não sei se vocês querem, se vocês quiserem, pode comentar aqui também. Gente, gravar vídeo é muito difícil. Tamo junto. Com Deus.